O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Infelizmente tivemos problemas técnicos em duas notícias desse bloco, ambas relacionadas à política interna dos Estados Unidos, que serão retomadas na semana que vem. Agora passemos para a coluna aberta, na qual eu e o Felipe daremos uma volta pelo velho continente. Senado dos Estados Unidos aprova pacote de ajuda de 95 bilhões de dólares para a Ucrânia e Israel. Vamos lá, esse bloco vai ser um bloco das relações Estados Unidos com a OTAN e começando pelo fato de que essa semana tivemos o acordo no Senado dos Estados Unidos para liberar os 95 bilhões de dólares. Isso é muita grana, tá, gente? Isso é quase meio trilhão de reais, tá? Trilhão com T... de tapioca. B de bananada, T de tapioca. Então, vamos aqui primeiro comentar sobre esse voto, tá? Teve 70 votos a favor, 29 contra. Isso significa que 22 republicanos votaram a favor. E a gente vai falar mais desse voto, inclusive, também no match. Vamos só citar uma questão. Aí vamos destrinchar o volume dessa grana. Do total de 95 bilhões, 60 são para a Ucrânia. Aí, desses 60, 14 são para a aquisição de armamentos e munições. Aquisição especialmente de quem? De empresas dos Estados Unidos. Então, é o Congresso dos Estados Unidos botando indiretamente grana na economia do país, tá? 15 bilhões são para programas de treinamento, apoio, inteligência, enfim. 8 bilhões seriam para o governo ucraniano manter suas operações funcionando. Então, por exemplo, pagar salários de funcionários públicos, tá? 1,6 bilhão iriam para o setor privado ucraniano. Então, vejam, cerca de 1/3 da grana direcionada à Ucrânia vai voltar para o próprio Estados Unidos. Vai voltar para a economia dos Estados Unidos, vai voltar para as empresas, e é uma coisa que a gente menciona aqui desde 2022, e é uma coisa que alguns políticos dos Estados Unidos falam abertamente, que ajudar a Ucrânia significa, ao mesmo tempo, sangrar a Rússia e apoiar a própria economia do país. Também teremos a menor fatia de todas, 480 milhões de dólares, para ucranianos deslocados pela guerra. Tá? A menor fatia vai para as vítimas da guerra. Aí vamos para Israel. 14 bilhões vão para Israel e a presença militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. 4 bilhões iriam para as defesas aéreas israelenses. Então, compra de munições, reestocar munições, especialmente dos sistemas aéreos antifoguetes. Ah, mas Felipe, eles não destruíram boa parte da faixa de Gaza já? Então como é que vai ter o lançamento de foguetes? Os foguetes do Hezbollah. 1,2 bilhão vai para o sistema do Iron Beam, tá? Tem o Iron Dome, o domo de ferro, que é o sistema antiaéreo israelense, e o Iron Beam é o raio de ferro, tá? É Beam com M no final, não é que nem o Mr. Beam, que é o novo sistema antiaéreo que está sendo desenvolvido pelas empresas israelenses em cooperação com os Estados Unidos, de um laser antimísseis. 2,5 bilhões vão para apoiar as operações militares dos Estados Unidos na região. Por quê? Porque o governo dos Estados Unidos está mantendo tropas ali. Quando eu digo tropas, eu digo, por exemplo, um porta-aviões, tá? Não necessariamente tropas on the ground, que originalmente não deveriam estar ali, né? E isso tem um custo de combustível, de munição, de adicionais salariais, né? Quando eu digo adicional salarial é porque, por exemplo, um marinheiro, tá? Se o marinheiro ele está lá na base em Norfolk, em Virgínia, ele recebe X.
Se ele está num teatro de operações ativo, longe de casa, longe da família, numa situação de perigo, ele recebe adicionais por isso. E também 9,2 bilhões em assistência humanitária para civis em Gaza e Cisjordânia, tá? Incluindo comida, água, abrigo e auxílio médico. Isso daqui é importante, pelo que a gente vai falar daqui a pouco em relação à Câmara. Depois, 8 bilhões vão para o Indo-Pacífico, incluindo aí 2 bilhões para armamentos para Taiwan e 3,3 bilhões para o programa de submarinos de cooperação entre Estados Unidos e Austrália. E, além disso, um outro capítulo separado, 400 milhões serão para programas federais e auxílio a ONGs para melhoria da segurança de locais religiosos nos Estados Unidos e também programas de treinamento contra crimes de ódio. Ou seja, proteção de lugares como sinagogas ou mesquitas nos Estados Unidos, que podem e foram, né, já em anos recentes, em várias ocasiões, alvo de ataques ou antissemitas, né, o caso mais famoso foi aquele em Pittsburgh, ou então ataques islamofóbicos. Então, esse é o breakdown dessa grana. Aí alguns dos ouvintes podem virar e falar assim, então, Felipe, agora beleza, agora todo mundo vai receber aí sua grana, né? O governo dos Estados Unidos destravou essa questão. Não, porque agora a pauta vai para a Câmara, onde o líder da Câmara, o Mike Johnson, também conhecido como MAGA Mike, né, já disse que pode demorar semanas para que o projeto seja votado. E, meu caro Matias, o MAGA Mike disse também que muito provavelmente teremos alterações no pacote. E, nesse sentido, nós temos um desfalque, né, nessa relação Estados Unidos-OTAN, já que o Lloyd Austin, secretário de Defesa dos Estados Unidos, cancelou a visita dele. Ele também iria, né, a Bruxelas, porque junto com a conferência, antes da conferência de Munique, você sempre tem, né, uma cúpula de ministros da OTAN, e ele cancelou porque essa semana ele foi hospitalizado na UTI, tá, devido a complicações do tratamento de câncer de próstata. Fala-se câncer de próstata ou câncer de bexiga, né? Também teve tem essas duas hipóteses, né, sobre a saúde dele. Lembrando, né, no início do ano ele ficou hospitalizado e o Joe Biden não foi avisado, foi algo que repercutiu bastante também nos Estados Unidos. Então, ficar de olho no que vai ser conversado em Munique hoje e nesse final de semana. Aí, meu caro Matias, a gente vai para a Ucrânia, propriamente dita, né, com 3 notícias. A primeira delas é que tivemos, né, a posse, né, no cargo do Oleksandr Syrskyi, o novo comandante geral das forças ucranianas, na última sexta-feira, dia 9, substituindo o Zaluzhny, que foi demitido na quinta, dia 8, a gente comentou isso no programa passado, uma demissão meio sem explicação, e ele disse que é necessário uma nova abordagem no campo de batalha. Não sabemos ainda o que isso quer dizer. Segunda notícia, que a Marinha da Ucrânia, novamente usando drones marítimos, que é outro evento histórico, né, outro marco inaugural dessa guerra, afundou mais um navio de grande porte da Marinha Russa no Mar Negro, tá? O navio de desembarque de tropas Cesar Kunikov. Com isso, cerca de 1/3 da frota de superfície da frota do Mar Negro já foi afundada ou, pelo menos, gravemente danificada. Já em terra, uma notícia de hoje, diversas tropas ucranianas se renderam perto da cidade de Avdiivka com a ofensiva russa que está cercando a cidade, né, que fica no leste da Ucrânia. Aí vamos para as outras 2 notícias ligadas à guerra.
Uma delas é que a Rússia colocou a primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas, na sua lista de criminosos procurados, sob a acusação de que ela destruiu o patrimônio histórico, no caso, a política de retirada de monumentos da era soviética, né, da Estônia. Lembrando que nós tivemos muitos estonianos que lutaram pela Alemanha, né, porque você tinha uma minoria germânico-báltica bastante representativa na Estônia. Inclusive a 20ª Divisão de Granadeiros da Waffen-Schutzstaffel. Né? Isso. E o governo russo acusa, né, o governo estoniano, então, de tentar eliminar, né, a memória dos libertadores do nazismo e do fascismo. E a outra notícia que a gente só vai citar aqui. O que acontece? Alguns ouvintes nossos pediram lá no Twitter e tal, pra gente comentar a entrevista do Putin com o tosco do Tucker Carlson. Tosco é o único comentário, eu acho, que eu consigo usar em relação ao Tucker Carlson que não vai me ameaçar de processo. Tá? O Tucker Carlson é um teórico da conspiração. Durante muito tempo na Fox News espalhou muita desinformação. E ele realizou uma entrevista com o Putin em Moscou, que o único momento bom da entrevista foi quando o Putin meio que deu um tapa na cara do Tucker Carlson, dizendo que a CIA faz isso, faz aquilo, tal, e ele falou assim, inclusive você sabe bastante sobre a CIA, né, inclusive eles te rejeitaram, né, quando você tentou entrar na CIA, quando você era mais jovem, né, então assim, os caras têm a capivara do Tucker Carlson inteira. De resto, gente, a entrevista foi tudo que a gente já comentou aqui, desde antes da invasão da Ucrânia, né, as visões historicistas do Putin, as visões chauvinistas dele sobre a união dos povos eslavos, a propaganda histórica oficial, né, a visão lá mítica dos Rus e tal. Então, assim, não teve grandes novidades. Na verdade, foi uma entrevista em boa parte meio chata. E é isso. Então, assim, a gente não vai ficar perdendo muito tempo com isso, porque, repito, muita coisa da entrevista a gente chegou a explicar já, ou não é novidade no discurso do Putin, tá? E o Tucker Carlson é um tosco, tá? Basicamente isso. Aí, meu caro Matias, a gente vai começar o nosso giro europeu, né? Começando aqui por 2 países ex-soviéticos, né? Que geograficamente ali, né, tem o debate se são europeus ou não, né? Porque são depois do Cáucaso, enfim. A primeira é que o parlamento da Geórgia, né, confirmou o seu novo primeiro-ministro por 84 votos a 10, o Irakli Kobakidze, né, ele que sucedeu, né, o governo anterior devido a mais uma crise política georgiana, né, a gente já falou aqui várias vezes das crises políticas georgianas, e qual a diferença? Né? Ele é um cara que já não é tão pró-Ocidente, né? Ele não é pró-Rússia também, inclusive no seu discurso de posse ele disse que a sua prioridade é a reintegração da Abkhazia e da Geórgia do Sul à Geórgia, né? Os 2 territórios que a Rússia ocupou na guerra de agosto de 2008. Porém, ele já é um cara que não, digamos assim, confia de forma inequívoca no chamado Ocidente. E a outra notícia é que nessa terça-feira, dia 13, 4 soldados armênios morreram depois de mais uma agressão do Azerbaijão. O Azerbaijão bombardeando com artilharia parte da fronteira, né, na região de Nerkinhand, né, uma vila armênia lá no sul, perto de Tek. E o governo da Armênia, viu, Nikol Pashinyan, disse que o Azerbaijão estaria se preparando para uma guerra de larga escala contra a Armênia. Né? Lembrando, hoje o Azerbaijão entram bilhões de dólares na sua conta, né, vindos da União Europeia, que compra gás russo lavado pelo Azerbaijão. E segundo, e aí é uma provocação que eu já fiz aqui, mas eu vou repetir, né? O pessoal aí que curte uma guerra cultural, né, que fala em mundo judaico-cristão ocidental, e que por isso, por exemplo, muitas vezes tem um apoio incondicional a Israel, né? Então vai manifestação na Paulista, né? A manifestação é sobre, sei lá, sobre o presidente, mas aí vai com a bandeira de Israel, alguma coisa assim. E aí vê Israel, né, como parte dessa visão da guerra cultural e tal. Como é que essas pessoas encaram o fato de que Israel é o principal aliado do Azerbaijão, que é uma ditadura muçulmana, que quer anexar, invadir
e possivelmente erradicar da terra uma nação cristã. Veja, eu não estou botando esses preceitos na mesa, tá? A gente sempre fala da realpolitik aqui. O que eu estou perguntando é como é que a cabeça dessas pessoas funcionaria se elas soubessem disso. Um abraço pro Ernesto Araújo. Meu caro Matias, vamos agora para a Finlândia, já que o Alexander Stubb venceu as eleições presidenciais finlandesas com 51,6% dos votos, né? Ele, ex-primeiro-ministro, o candidato conservador. Tivemos aí uma diminuição de 4% do eleitorado entre o primeiro e o segundo turno. Já o candidato verde, né, o candidato à esquerda, o Pekka Haavisto, ficou com 48,3% dos votos. E o novo presidente, uma das primeiras declarações que ele deu, disse que, caso seja consultado pelo governo, ele será a favor de tropas da OTAN no território finlandês. Falando em presidentes de países parlamentaristas, vamos para a Hungria, já que a presidente da Hungria, Katalin Novák, aliada, né, do Orbán, claro, ela que, né, se tornou presidente em 2022, ela renunciou no sábado, dia 10, depois dela ter concedido o perdão presidencial a um homem que foi condenado como cúmplice em um caso de abusos sexuais em um orfanato. Assim, é coisa de vilão da Disney, tá? Você falar em abusos sexuais em orfanato é tipo uma das coisas mais malignas, mais perversas, mais vis, ótima palavra, que dá pra se referenciar a alguém. E ela concedeu um indulto no ano passado e o caso veio à tona agora, né? Agora veio à tona outros detalhes do caso, inclusive o fato de que ela concedeu o perdão ali sem os devidos trâmites legais. E ela pediu desculpas por ter magoado todas as vítimas e ela então renunciou. Vamos para a Grécia, meu caro Matias, que se tornou o primeiro país cristão ortodoxo a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E o 16º da União Europeia. Lembrando que desde 2015, né, os casais de mesmo sexo já tinham alguns direitos civis, mas não tinha a possibilidade de adoção, por exemplo, né? Não tinha os direitos parentais adquiridos. Dos 300 parlamentares, foi com 176 a favor, 76 contra, 2 abstenções e 46 ausências. Tá? E nós tivemos parlamentares, tanto de esquerda quanto do Partido Governista Conservador, votando a favor. E apenas lembrando que estas medidas foram uma promessa do atual primeiro-ministro, o Kyriakos Mitsotakis, após ele ser eleito no ano passado. E da Grécia nós vamos para a Eslováquia, né? Já que o governo do Robert Fico, que é um governo que a gente comentou nas eleições aqui, né? Um governo eurocético de esquerda, né? À esquerda do espectro político. O governo fez uma proposta de uma reforma política que diminuiria os poderes, inclusive, da Promotoria Especial contra a Corrupção, diminuiria penas para crimes financeiros e também mudaria a prescrição para alguns crimes, como crimes de natureza sexual. Tá? Não teria mais prescrição para esses tipos de crime. E as autoridades da União Europeia alertaram, digamos assim, ou né, o Robert Fico vai dizer que eles ameaçaram, né, o governo eslovaco de que essas propostas podem causar prejuízos irreparáveis ao Estado de Direito. Né? Lembrando que esse é o tipo de categorização, né, que permitiria, por exemplo, o congelamento de verbas europeias para a Eslováquia, que nem acontece na Hungria, né, a violação do Estado de Direito ou violações de cláusula democrática. Na Alemanha, a gigante petroquímica BASF afirmou que vai se retirar de 2 empreendimentos que fez em conjunto com empresas chinesas na região de Xinjiang, que é a região mais ocidental da China, né, mais para dentro do continente asiático, que é onde vive a minoria uigur. E esse anúncio veio depois de denúncias justamente de violações de direitos humanos
contra a população uigur cometidos pela empresa parceira chinesa, a Markor Chemical. Acredito que talvez seja um nome traduzido. Da Alemanha, vamos para os Países Baixos, né? Com uma notícia que repercutiu bastante, acho curioso, acho interessante a gente comentar aqui, já que a discussão sobre o direito à eutanásia, né, vira e mexe, é pautada na imprensa, já que o ex-primeiro-ministro Dries Van Agt, que tinha 93 anos de idade, ele foi primeiro-ministro dos Países Baixos de 1977 a 1982, ele era um político de esquerda, pró-Palestina, ele optou pela morte auxiliada, né, pela popular eutanásia, ele e a esposa fizeram essa opção, e, simbolicamente, inclusive, morreram de mãos dadas. O casal estava junto há mais de 70 anos. Ele sofreu uma hemorragia cerebral em 2019 e, desde então, tinha diversas funções prejudicadas. Enfim, ele era, né, dos democratas cristãos. Dos Países Baixos, vamos para a França, já que o ex-presidente Nicolas Sarkozy, né, dos republicanos, o Partido Conservador francês, foi condenado à prisão de novo, né, por financiamento ilegal de campanha nas eleições de 2012. Ele foi condenado agora num tribunal de segunda instância a 1 ano e meio de cana, sendo que metade da pena ele pode cumprir em liberdade com tornozeleira eletrônica, inclusive. Ele vai aguardar a decisão do Tribunal de Cassação, que é a mais alta instância, a terceira instância, em liberdade, e a sua aplicação da pena está suspensa até um novo veredito. Também na França, meu caro Matias, a Companhia de Energia Elétrica Francesa desligou 2 reatores da usina nuclear de Chinon, que fica na parte ocidental francesa, inclusive Chinon é presente nos Três Mosqueteiros, devido a um incêndio na usina no último sábado, embora o incêndio, segundo a empresa, tenha sido numa área separada da usina, não conectada, não ligada aos reatores. A usina nuclear de Chinon, ela é interessante que ela é uma das mais antigas, tá, da França. A usina foi colocada em operação em 1964. Hoje ela funciona com 4 reatores, tem 3 reatores desativados. Então, enfim, é sempre interessante de ficar de olho. E aí, meu caro Matias, a gente vai até o Reino Unido com 2 notícias. A primeira delas é que no último dia 15 de fevereiro tivemos 2 by-elections, né? Aquelas eleições para substituir parlamentares em distritos eleitorais. Uma delas foi em Wellingborough, tá? Para substituir o Peter Bone, né? Que sofreu um recall, um impeachment, digamos assim, devido a acusações de assédio sexual. Ele era conservador e quem venceu foi o candidato trabalhista, né? A candidata, no caso, a Genevieve Kitchen, tá? Ela ficou com 45,9% dos votos. E em Kingswood, né, o conservador Chris Skidmore, ele renunciou em protesto ao governo Rishi Sunak concedendo mais licenças de exploração de gás. E quem venceu foi novamente o candidato trabalhista Damon Egan, tá? Então são 2 distritos em que nós tínhamos parlamentares conservadores e trabalhistas foram eleitos. Ou seja, isso, além de piorar a situação do atual governo conservador britânico, é um sinal de que, como tudo indica, o governo Rishi Sunak e os conservadores, na eleição no fim de 2024, a eleição nacional no fim de 2024, provavelmente tomarão uma surra histórica. E outra notícia é que o Reino Unido entrou em recessão técnica, né? Segundo o Escritório de Estatísticas Nacionais do Reino Unido, né? O IBGE do Reino Unido, o PIB do país encolheu em 0,3% no último trimestre de 2023.